feche os olhos por 2 segundos. Só 2. E ouça isso. Se você ficou 2 segundos ouvindo isso, seu corpo já começou a desacelerar. Em Milão, os maiores designers de paisagismo do mundo cobram milhares de euros para criar esse efeito. Eles chamam de Sensory Garden, mas eu vim aqui hoje te contar o que os europeus ainda não sabem. O Brasil tem plantas que fazem isso melhor. E você, provavelmente, já tem uma no quintal. E no final desse vídeo, eu vou te revelar uma planta que os xamãs brasileiros usavam há séculos e que ninguém ainda te contou sobre ela aqui no Brasil. A primeira planta que você precisa conhecer se chama jabuticabeira. Você lembra de arrancar jabuticaba direto do tronco com a boca, descalço no quintal da avó? Isso não é só saudade. Isso ativa uma memória que não é racional, é do corpo. E você não precisa de jardim grande para isso. A jabuticabeira trabalha 2 sentidos ao mesmo tempo. O tato, porque você precisa tocar para colher, e o paladar, com aquele equilíbrio único de doce e ácido que nenhuma fruta europeia tem. Pode plantar em vaso grande ou canteiro livre. Ela pede paciência. 3 a 5 anos para frutificar. Mas é exatamente isso que Milão valoriza. O jardim que te ensina a desacelerar. Me conta uma coisa nos comentários. Você já tem jabuticabeira em casa? E qual é a planta que você jamais tiraria do seu jardim? Continua comigo, porque a próxima planta muda completamente o ambiente ao redor. Preciso ser honesta com vocês sobre Milão. Quando os designers europeus falam de jardim sensorial olfativo, a primeira planta é a lavanda. Bonito, claro. Mas sabe o que eu pensei quando estava num desses jardins lá fora? Isso é lindo, mas não cheira ao Brasil. Porque o Brasil tem um segredo olfativo que nenhum europeu consegue reproduzir. O capim-limão. Você não precisa nem colher, só passa a mão. Você quase consegue sentir o cheiro daqui, né? Eu lembro que, na casa da minha tia, o caminho da entrada era cercado de capim-limão. Toda vez que eu chegava, o cheiro já me dizia que eu estava em casa. Antes de qualquer abraço, antes de qualquer palavra, era o jardim que me recebia. Isso acontece porque a planta libera óleos essenciais no simples toque, e isso ativa uma resposta no corpo que desliga o estresse antes que você perceba. Lá na Europa, eles importam essências sintéticas de limão para aromaterapia em jardins terapêuticos. Aqui, a gente plantou no canteiro e já resolveu. No jardim sensorial, plante o capim-limão ao longo de um caminho, entre 50 e 80 centímetros de altura, exatamente para suas mãos roçarem ao passar. Os terapeutas de Milão chamam de Sensory Path. Eu prefiro chamar de o caminho que acalma a alma. Bônus: afasta mosquitos naturalmente, enquanto cura também protege. Isso é design inteligente. Agora presta atenção nisso. Eu vou te mostrar o que acontece quando você junta tudo isso no mesmo espaço. Você cria um jardim que fala com seus olhos, com seu nariz, com suas mãos, com seus ouvidos e com sua memória, no mesmo espaço. E é nesse momento que o jardim deixa de ser bonito e começa a ser sentido. Se você chegou até aqui, você faz parte da elite que entende que jardim não é só estética. E o que eu vou te mostrar na planta final, a aroeira, vai mudar sua forma de enxergar o paisagismo para sempre. Mas antes, vamos ver cada planta desse mapa. Jabuticabeira. Tato, plix. Paladar. A fruta que nasce no tronco. O ato de colher desperta memória corporal. Vaso grande ou canteiro aberto. 3 a 5 anos de espera. Vale cada dia. Capim-limão. Olfato.
Óleos essenciais liberados ao toque. Desliga o estresse antes que você perceba. O Sensory Path brasileiro. Guaimbé. Visual folhas com buracos naturais que projetam sombras geométricas no chão e mudam a cada hora do dia. Chuva de ouro. Audição. Fecha o olho de novo por um segundo. Escuta isso. Esse é o som que os europeus pagam para simular com sistemas artificiais. Aqui, o vento faz o trabalho. Plante próximo a uma janela ou corredor de ar, e o jardim vai cantar para você. E eu já vi muitos jardins de luxo ao longo da minha trajetória. Jardins com mármores raros, esculturas importadas, sistemas de irrigação digitais. Mas nada, absolutamente nada, substitui o cheiro de terra molhada de um jardim brasileiro depois da chuva. Esse é o luxo que nenhum europeu consegue comprar. O Guaimbé. A escultura que Medital Guaimbé merece parar tudo e te mostrar uma coisa. Quando a luz atravessa os buracos naturais das folhas, ela cria padrões de sombra que mudam a cada hora. É como ter um relógio de sol vivo no seu jardim. E o mais curioso? Você não precisa fazer nada para isso acontecer. Quando você senta e observa esse movimento, o cérebro entra num estado próximo ao da meditação. Não por técnica, não por esforço. O movimento lento das sombras convida o corpo a desacelerar, sozinho. Os japoneses fazem isso com jardins de pedra. Os nórdicos fazem com água. O Brasil faz com o Guaimbé. Com a diferença que a versão brasileira cresce, vive e respira junto com você. Dica prática. Plante encanto com luz indireta. Deixe as raízes aéreas crescerem livres. Elas são parte da beleza. Coloque uma pedra lisa embaixo para capturar as sombras. Simples, gratuito, transformador. Esse Guaimbé conecta diretamente com o que eu mostrei no segundo vídeo da trilogia, sobre como esculturas vivas transformam espaços pequenos em obras de arte. Assiste depois. Vai bater diferente, mas agora chegou o momento. Esse é o ponto que muda tudo. A planta mística. Essa planta tem um efeito que nenhuma outra dessa lista tem. Ela não muda só o ambiente. Ela muda o que você sente dentro dele. O nome dela é Aroeira salsa, também chamada de Aroeira mansa, ou pimenta brasileira. Uma árvore sagrada para os povos originários do Cerrado e da Mata Atlântica. Por séculos, usada em rituais de purificação, em chás de cura, em bênçãos de colheita. O aroma resinoso das folhas, levemente apimentado, levemente amadeirado, abre uma porta para memórias que você nem sabia que ainda estavam lá. Não é racional. É do corpo. É da alma. Os aromaterapeutas de Milão importam óleos raríssimos de madeiras exóticas para criar esse efeito em jardins terapêuticos de luxo. A Aroeira faz isso no seu jardim. De graça. Porque ela é nossa. Como usar? Plante como árvore central. Ela cresce alto, mas aceita poda com facilidade. As folhas penduradas, parecidas com o salgueiro, criam uma sensação de abrigo e proteção. O lugar mais gostoso de ficar no jardim. E tem mais. As pimentas vermelhas que ela produz, a famosa pimenta rosa, são comestíveis, aromáticas e extremamente decorativas. Você tem numa única planta o olfato, a memória emocional, a beleza visual e o paladar. 4 sentidos. Uma planta. Gratuita. Brasileira. Sagrada. Milão tem a tendência. O Brasil tem as raízes. E o jardim que cura de verdade está onde essas duas histórias se encontram. Agora você tem o mapa completo. Jabuticabeira para o tato e o paladar. Capim, limão para o olfato.
Guaimbê para o visual e a meditação, chuva de ouro para o som, aroeira salsa para a memória e a alma. Mas se você acha que o jardim sensorial termina aqui, você ainda não viu a parte mais poderosa. Existe uma técnica de composição que conecta exatamente essas plantas com o que eu mostrei no segundo vídeo da trilogia. Assiste esse vídeo logo depois. Vai fazer tudo fazer sentido de um jeito diferente. E se você quer entender como essa tendência de Milão surgiu e por que os jardins podados estão sendo substituídos por florestas intencionais, o primeiro vídeo da trilogia está esperando por você aqui no canal. Me conta nos comentários. Das plantas que eu te mostrei hoje, qual você já tem em casa? E qual você jamais imaginaria usar num jardim sensorial? Essa resposta vai me dizer exatamente qual é o próximo vídeo que eu preciso criar para você. E uma última coisa: se esse vídeo te acalmou, alguém que você ama precisa ver isso também. Manda para essa pessoa agora, porque esse jardim, assim como tudo que cresce de verdade, não termina. Ele só começa. E talvez o jardim que você precisa não esteja lá fora. Está dentro de você, esperando espaço para crescer.